Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Põe Rosa. Ficamos muito felizes naquela noite porque estávamos revidando, e nunca fizemos isso antes. Todos nós decidimos romper as algemas da opressão. Naquela noite, a polícia representou essa opressão de religião, família, igreja, tudo na sociedade que nos odiava. Essa frase foi dita por Mark Siegel, presente naquela noite de 1969 nos Estados Unidos, que deu origem à revolta de Stonewall, que, se enfrentando com a polícia LGBTfóbica, abriu as portas para o mês e dia do orgulho LGBTQIAP+. 53 anos depois, a polícia, a religião, a família, a igreja, a extrema-direita e o judiciário também seguem odiando os que não seguem os padrões da família heteronormativa e monogâmica, na qual os nossos corpos e nossa sexualidade é castrada e as mulheres têm um único papel da reprodução da vida. Por isso, contra o controle e a castração dos nossos corpos, a luta contra a LGBTfobia e pelo direito ao aborto nunca esteve tão unificada. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Suprema Corte dos Estados Unidos, que depois de revogar Roe vs. Wade, um ataque histórico aos direitos e ao movimento internacional de mulheres que se levantou nos últimos anos pós-crise capitalista de 2008, agora quer também avançar contra os direitos das pessoas LGBTs, podendo atacar a criminalização da homofobia e até mesmo o casamento igualitário. Bom, gente, esse tema, infelizmente, também está muito atual no nosso país, onde depois de ver uma menina de 11 anos, que no ano passado quase foi impedida de abortar por gente como a Damares, agora a gente viu de novo uma menina de 11 anos que, depois de um estupro e da tentativa de abortar, sofreu a perseguição da juíza Joana Ribeiro de Santa Catarina, a amiga do Bolsonaro. E a gente está vendo o caso também da atriz Clara Castanho, que foi vítima de estupro, manteve a gravidez e está sendo exposta e atacado por ter feito a adoção do bebê. Um escândalo que mostra como que atacam as mulheres que abortam, mesmo que sejam meninas, e as que não abortam também, porque querem nos impor o papel social de ser mães, mesmo que seja fruto de um estupro. Mas a gente está aqui para mostrar que não vão nos calar, e as manifestações dos Estados Unidos, que reuniu mais de 20 mil em Nova York, mostram um caminho. E para falar desse tema, eu tô muito bem acompanhada e queria já dar um oi pro Mate, o Matheus Correia, trabalhador da Unicamp e do MRT. Mate, dá um oi pra gente. Oi, gente. E pra Jojo, estudante na UFRN e parte da Faísca Revolucionária. Olá, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Bom, gente, para começar, eu queria pedir para vocês darem um certo panorama pra gente da luta LGBTQIAP+, tanto de um ponto de vista mais internacional, quanto aqui no Brasil, e como que ela se conecta aí com a luta pelo direito ao aborto. Manda ver aí. Olá, ouvintes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma honra imensa estar aqui com vocês nesse podcast e agradecer o convite, para participar desse episódio com um tema tão importante para a gente pensar hoje, de conjunto, a situação das LGBTQIA+, e das mulheres internacionalmente. Queria pensar também os mecanismos que o Estado vai desenvolver para controlar os nossos corpos, separar e cooptar a nossa luta. Também que aí a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, Mas antes, frente ao mês do orgulho, eu gostaria de fazer uma contextualização mais geral sobre as LGBTQIA+, internacionalmente. Para iniciar, eu acho que não podemos deixar de falar que vivemos hoje num mundo marcado por uma crise imensa em distintos níveis. Com a guerra na Ucrânia, uma crise econômica que vem desde 2008, como a Flávia já falou aqui, e se aprofundou na pandemia, com o aumento da inflação que impacta diretamente a classe trabalhadora e o povo pobre, além da própria pandemia, Resultou só no Brasil em quase 700 mil mortes. Mas podem perguntar, por que falar do mês do orgulho e falar da guerra da Ucrânia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Justamente porque, apesar de uma aparência em geral que os LGBTs estão sendo mais aceitos, é importante ver que ainda em 72 países é ilegal ser LGBT, com inclusive penas de morte em alguns países. Até pegando a guerra na Ucrânia, O governo reacionário de Putin, que invade esse país, é um dos mais homofóbicos mundialmente. E tem leis específicas contra os LGBTs na Rússia. Leis contra a população trans que não reconhecem seu gênero, as obrigando a ir para o exército lutar nessa guerra reacionária.
Imaginem, gente, um medo de ser LGBT na Ucrânia invadida pelo homofóbico do Putin. Também é nesse contexto internacional de crise política e econômica que assistimos à ascensão nos últimos anos dos governos de extrema-direita de Trump, Bolsonaro e Orbán na Hungria. E é parte fundamental do discurso desses políticos atacar o direito das mulheres e dos LGBTs. Usam isso fortemente em sua campanha, que mesmo que vários desses governos perderam nas últimas eleições, expressando o debilitamento do que chamaríamos dessa internacional de direita, né, é um carro-chefe para a extrema-direita atacar as identidades de gênero e o direito ao aborto, como fez Trump seu primeiro mês de governo, que proibiu pessoas trans de usarem o banheiro ao qual se identificavam, ou mesmo agora com a revogação do aborto já citado aqui. Inclusive, como você apontou no início, Flávia, a mesma Suprema Corte que revogou o direito ao aborto nacionalmente nos Estados Unidos, deixando com que cada estado decida, está propondo agora a revisão de decisões que garantem a descriminalização da homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tentando se utilizar do mesmo artifício feito na questão do aborto e deixando com que cada estado decida a sua maneira, fazendo com que os estados mais conservadores perpetuem a LGBTfobia institucionalmente. Mas o fato é que também esses setores atuam para atacar as mulheres e os LGBTs, porque nós fomos parte de um movimento internacional que vem se expressando pós-crise de 2008 e de rechaço dos planos da crise capitalista. A gente pode citar aqui o movimento feminista do Nenhuma Menos na Argentina e a Maré Verde, que impôs o direito ao aborto nesse país. As mulheres que se levantaram contra esses governos da extrema-direita no mundo todo e são parte de um movimento internacional. A luta das LGBTs contra o golpe em Mianmar, a rebelião na Colômbia, onde eles eram linha de frente, e mesmo o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que tem muitos setores LGBTs, em especial trans também, e que é parte de um fenômeno que dá origem ao que a gente chama de geração U, que é a geração de jovens trabalhadores que lutam pela sua sindicalização e que é fortemente negra, feminina e LGBT. Então, os ataques que vemos agora também é uma resposta a esse fenômeno. Nath, só uma questão que me fez lembrar de uma imagem que eu vi recentemente, que era justamente nesse processo de luta contra a emenda lá que foi derrotada, né, a Roe vs. Wade, tinha, no processo de luta pela legalização do aborto, uma imagem de uma jovem com a imagem da União dos Sindicatos, e por trás tinha a bandeira LGBT, que eu acho que é muito expressiva, na verdade, desse fenômeno, né? A luta pelo direito ao aborto, mas o cartaz defendendo a unificação dos sindicatos e com a bandeira LGBT por trás, né? Mostrando ali justamente isso que você tá falando, essa unificação orgânica na luta, né? Uhum. Então só porque me fez lembrar, assim, dessa imagem. Muito importante. Isso pra gente ver que esses ataques também são uma resposta a esse fenômeno, né? Isso traz pra gente uma outra reflexão, eu acho, que é que todos esses direitos que foram conquistados na luta contra o Estado capitalista e os setores mais reacionários da sociedade, hoje vemos sendo atacados e revogados em muitos lugares. Sim. Então, contra uma ideia evolutiva, né, que muitas vezes acaba aparecendo na mídia, enfim, de que com a modernização da sociedade, os grandes meios de comunicação de massa, os LGBTs vão conquistando direitos, né, progressivamente, ganhando mais visibilidade, o que a gente assiste também é ao contrário, de que esses direitos podem ser revogados e que a igualdade perante a lei não é igualdade perante a vida. Que é uma ideia muito debatida nesse podcast, né, e eu acho que todo mundo sabe para quem acompanha aqui. E eu acho que isso também permite a gente fazer um paralelo com o que representou a estratégia do coming out nos Estados Unidos na década de 70, né? Que, em contraposição aos grupos de esquerda que existiam nesse movimento, o coming out ele defendia que se todos os gays e lésbicas saíssem do armário, a opressão acabaria. Ainda que tenha sido extremamente importante para o aumento da visibilidade LGBT e continua sendo hoje, não se luta contra a opressão, né, sem enfrentar suas raízes ou suas bases mantenedoras apenas saindo do armário. E hoje a gente ainda vê isso, né, com cada vez mais visibilidade em torno da questão LGBT, com inclusive as empresas se utilizando do mês do orgulho para os seus próprios lucros, né, tema que a gente ainda vai desenvolver aqui, mas que a opressão LGBTI das mulheres está longe de acabar nos marcos atuais, e pelo contrário, como já falado, é tema forte de campanha e dos ataques da extrema-direita internacionalmente. É isso mesmo, Mati. A extrema-direita no mundo inteiro se organiza para atacar os setores oprimidos, como você bem falou, e aqui eu queria destacar mais a situação da população LGBTQIA+, no Brasil, porque na verdade a violência contra a gente aqui se destaca no mundo inteiro.
São estarrecedores os números que são levantados e apresentados pelo Observatório de Mortes e Violência LGBTQIA+, no Brasil. E eu vou trazer alguns aqui para vocês terem noção do panorama geral horrível para a gente LGBT no país. No ano passado, em 2021, em meio à pandemia, aumentou em 33,33% as mortes de LGBTQIA+, em relação a 2020, quando foram registradas 237 mortes. Já em 2021, foram 316, e dessas mortes, 285 foram assassinatos, 26 foram suicídios e 5 por outras causas. O dossiê traz outros números também, né? Desse total de mortes. 91 foram por esfaqueamento, 83 por armas de fogo, e dessas, 10 eram travestis, mulheres trans, e 8 gays que cometeram suicídio. E dividindo por regiões, 116 foram mortes que aconteceram no Nordeste e 103 no Sudeste. Eu quero destacar essa quantidade de suicídios que é muito forte, assim, representa 8,23% das mortes e deixa muito claro os danos causados, né, pela LGBTQ-fobia na saúde mental das pessoas LGBTs. E essas mortes aconteceram em diversos ambientes, né, diferentes ambientes. Foram doméstico, dentro de casa, né, em vias públicas, cárcere, em locais de trabalho. E esse dossiê também reforça o que a gente já sabe, né? A taxa de empregabilidade é menor para LGBTQIA+, em relação às pessoas cis heterossexuais, e é maior também a probabilidade de estigmatização, humilhação e discriminação em serviços de saúde. Um caso revoltante foi o assassinato de Stephanie Rodrigues Soares, que tinha apenas 18 anos e foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro à luz do dia aqui em Natal, no mês de maio. E outro caso absurdo também são as ameaças que vem sofrendo de morte a vereadora Beni Bioli, do PSOL no Rio de Janeiro. Inclusive, queria reforçar aqui o nosso total apoio contra esses ataques reacionários. Sim, bem absurdo. Eu tava vendo lá a carta que ela recebeu do deputado lá bolsonarista, que quebrou a placa da Marielle. É um nível absurdo mesmo. A gente tem que, com certeza, rechaçar muito. E mandamos aqui toda a nossa solidariedade para a vereadora. Todo apoio. Sim, totalmente. E, bem, esse caso, como o delas, não são casos isolados, né? A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, divulgou em janeiro, né, do ano passado, 2021, que pelo menos 134 travestis e transexuais foram assassinadas no Brasil. E dessas, 80% eram negras. E isso mantém o país, né, o Brasil, no número 1 em morte de pessoas trans e travestis. A expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de somente 35 anos, enquanto que a população geral tem aí 76,8 anos. Isso é uma diferença gritante. Né? Uhum. E, bom, a cada 27 horas, um LGBTQIA+, é assassinado no Brasil. Isso é escandaloso. Que horror, né, gente? Esse dossiê, né, que foi realizado pelo Observatório, só existe por conta da iniciativa de organizações, né, como Acontece, Arte Política LGBTIA+, e pelo GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, em parceria com a ANTRA e a BGLT. Que, então, assim, na realidade, apesar desse esforço de coleta de informações, os casos eles podem estar subnotificados, porque não existem dados governamentais sobre a população LGBTQIA+, no Brasil. Isso se expressa na exclusão de questões sobre gênero e sexualidade no censo demográfico do IBGE que vai acontecer esse ano. Mesmo sendo uma demanda já há diversos anos, ela foi negada pelo órgão e foi acatada pela Justiça Federal com justificativas das mais reacionárias, como, abre aspas, perguntas como essas podem confundir com a pergunta sobre sexo. E isso reforça ainda mais a violência contra as pessoas trans, né? A gente precisa ter muito claro que é esse reacionarismo destilado por Bolsonaro e a extrema-direita que elegeu logo na sua posse o combate ao que chamam, né, de ideologia de gênero como uma das principais metas do seu governo. Além dos militares e as igrejas que sempre nos patologizou e nos tratou como pessoas de segunda, terceira, quarta classe. E todo esse regime apodrecido, né? Eles são responsáveis e dão aval para que casos como o de Stephanie aconteçam. E também o ataque nazista no bar do Ademir, né, em Campinas, que é tradicionalmente conhecido pelos encontros da juventude da moradia estudantil da Unicamp, negros, mulheres, indígenas, LGBTs, que marcam o bar como espaço cultural fundamental de vivências e apresentações artísticas, e tantos outros, né? Além das cortes também na educação, que em primeiro lugar tira da permanência estudantil e exclui os estudantes mais pobres e oprimidos das universidades.
e ao mesmo tempo também que relega os postos de trabalhos mais precarizados, né? E que foi aprofundado com as reformas, como foi a reforma trabalhista, né, com Temer, e que é ainda pior, né, na situação para as pessoas trans e travestis, que na grande maioria são obrigadas a trabalhar na prostituição, né, sofrendo constantemente com diversas violências. E Jojo, e esse mesmo governo é marcado por escândalos, como agora a gente está vendo da Caixa, né? Do presidente da Caixa, que está sendo acusado de ter casos de assédio. São 5 funcionárias, né, que estão denunciando por causa de assédio, que mostra bastante o que é esse conteúdo que eles estão chamando de ideologia de gênero, né? Que, na verdade, não querem que debatam coisas assim, né? Como assédio, né? Como o machismo, a LGBTfobia nas escolas, assim. Acho que é bem escandaloso mesmo. Gente, eu tava lendo os relatos hoje, é horrível o relato das mulheres que trabalhavam com ele, assim, horrível. Uhum. Sim, essa extrema-direita podre, né, do Bolsonaro, Damares e essa corda inteira, eles odeiam as LGBTQIA+, as mulheres, os negros, e o objetivo deles é de descarregar a crise capitalista nas costas do conjunto dos trabalhadores. Essa semana a gente viu, né, como já foi citado, o escândalo, né, que foi Bolsonaro e Damares juntos repudiando o direito de uma criança de 11 anos, grávida por estupro, de abortar. Uhum. E pouco tempo antes, tinham lançado, né, pelo Ministério da Saúde uma cartilha afirmando que todo aborto é crime, né, para criminalizar as mulheres, os homens trans e não binários que precisam fazer, né, fazem o aborto. Ou seja, até nos casos que são garantidos por lei, que é o aborto em caso de estupro, eles querem ir contra e, bom, é nojento, né, o papel que esse Estado reacionário cumpre para o conjunto dos setores oprimidos. Nossa, achei muito forte já o panorama que vocês deram da situação internacional e aqui no Brasil também. E eu queria ressaltar um pouco alguns aspectos, assim, porque essa ideia de que esses ataques à população LGBTQIA+, e as mulheres, são parte de ataques que buscam calar os setores que vêm se levantando frente à crise capitalista, frente a esses governos da extrema-direita, eu acho que é uma ideia muito potente, né? Porque aqui a gente poderia colocar, eu acho que uma hipótese, olhando inclusive para a geração U, que o Mati falou, já queria dizer aqui, gente, que o nosso próximo programa vai ser sobre isso. Mas colocar uma hipótese, promessas aqui, mas queria colocar uma hipótese, se esse setor social, inclusive junto ao movimento negro, também que protagonizou eventos como Black Lives Matter, não pode ser um abre-alas para o movimento operário, para que os trabalhadores também possam protagonizar lutas e enfrentar essa situação de crise que a gente está vivendo. Né? Ou seja, se não atacam justamente para buscar prevenir a que isso não aconteça, a que essa unificação não aconteça, esse abre-alas. Eu acho isso muito importante. E de um lado, eu acho que a gente vê ataques, como que vocês desenvolveram muito bem aqui, e a gente também vê tentativas de desvio dessas lutas que vão buscar conter e passivizar cada uma dessas lutas. Então a gente vê meio que uma operação mesmo para que essas lutas não se desenvolvam, não se unifiquem com os trabalhadores. E eu acho que a cabeça disso, se a gente pensa a nível de Estados Unidos, a cabeça disso, acho que não pode ter dúvidas de que é o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, que a gente veio chamando de coveiro dos movimentos sociais, atuou fortemente no Black Lives Matter para desviar a revolta negra, inclusive fortalecendo o Biden e a Kamala Harris nas últimas eleições, e agora quer fazer isso de novo. Quando vazou que a Suprema Corte nos Estados Unidos queria atacar a Roe vs. Wade, o Biden saiu dizendo: é preciso votar nos candidatos pró-aborto nas eleições de meio mandato. Ou seja, tudo para canalizar a luta eleitoralmente. Além de atuar absurdo, diretamente... né, é escancarado, assim, né? Além de atuar diretamente contra os direitos das mulheres e LGBTs, como o fato do aborto não ter se transformado em lei até agora, mesmo com os democratas sendo maioria parlamentar, né? Ou seja, já que são tão pró-aborto assim, por que não se transformou em lei? Né? E eu acho que exemplos como a emenda Hyde, que impediu que pessoas de baixa renda tivessem acesso ao aborto, e foi uma emenda, inclusive, aprovada pelo presidente democrata Jimmy Carter, e que o Joe Biden, ele apoiou até recentemente. Fora os direitos das pessoas trans, que políticos democratas também vêm avançando contra, querendo, inclusive, criminalizar o acesso a hormônios, por exemplo. Né? Então, mostra bastante o papel do Partido Democrata. E aí, no Brasil,
Ainda que, assim, guardadas as diferenças enormes que existem, mas que eu acho que a gente também poderia dizer que aqui tem uma tentativa de desvio dessas lutas para um sentido sempre eleitoral, institucional, parlamentar, por parte, em especial, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Um partido que governou 13 anos, em que a gente, nesses 13 anos, não viu... nesse período, direito ao aborto, a gente não viu educação sexual nas escolas, a gente não viu um plano de emergência que buscasse acabar com a violência contra as mulheres e a população LGBTQIA+, em especial a população trans, que a Jojo colocou muito bem aqui, ao que está submetida, né? Que buscasse, por exemplo, emprego, que buscasse igualdade salarial. Enfim, o que a gente viu, na verdade, foi um compromisso firmado da Dilma com a bancada religiosa, entre o PT e o Vaticano, que rifou completamente a pauta da legalização do aborto. Depois, cartilhas educacionais e de saúde voltadas para explicar sobre a sexualidade, inclusive falando sobre doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, foram banidas. No lugar de educação sexual nas escolas, na verdade a gente viu se ampliando o ensino religioso, né? Um acordo com o Partido Social Cristão, o PSC, que colocou o Marco Feliciano, um pastor declaradamente homofóbico, racista, na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Eu acho que aí é bem emblemático, né, dos caminhos do PT de aliança com setores da direita e que agora, mais uma vez, se escancara com o Lula Alckmin, né? O Lula recentemente chegou a falar sobre o aborto, mas já retrocedeu no outro dia, assim, justamente porque, se em 13 anos de governo não legalizou o aborto, gente, não vai ser com a Alckmin da Opus Dei que isso vai acontecer, né? Inclusive, nas propostas de programa dessa chapa, o Mati estava me colocando antes do podcast, eles, inclusive, tiraram, na verdade, qualquer alusão a esse direito reprodutivo, né? Então, já na proposta de campanha agora, de programa agora. E também, é preciso também a gente dizer aqui, né? Acho que é importante a gente sempre colocar esse debate que a gente veio desenvolvendo nos últimos podcasts, que não vai ser também aliada com gente como a rede da antiaborto Heloísa Helena, né? Da antiaborto Marina Silva, como faz o PSOL, com a federação, com a rede, que a gente vai conseguir conquistar esse direito ao aborto, né? Vai ser justamente com a nossa organização política, das mulheres, LGBTs, negros, indígenas, aliados à classe trabalhadora. Eu queria, inclusive, aqui indicar à mesa o retorno da onda progressista na América Latina com a Diana Assunção, que foi nossa podcaster aqui. Muito boa essa mesa, que é uma mesa muito incrível. Boa. Tá mesmo. Sim. Porque eu acho que é bem interessante, assim, né? A Diana é fundadora também do Põe Rosas. Ela fez uma mesa com o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, Valéria Arcari, dirigente da Resistência no PSOL, e com a Ana Prestes, do PCdoB. E a Diana conseguiu, acho que, aprofundar muito bem esse debate, né? De quem são os nossos aliados, de quem são os nossos inimigos, colocando uma visão mais sobre os processos recentes na América Latina. Então, já queria indicar também para todo mundo ver. Mas, voltando, eu queria que vocês também desenvolvessem outros setores que vocês veem que buscam desviar, cooptar, controlar essa luta e separar ela, né? Eu tentei desenvolver aqui um pouco pensando tanto no Partido Democrata nos Estados Unidos como no PT no Brasil, e no papel que está cumprindo a esquerda, mas agora também a gente está vendo no mês do orgulho um monte de empresas que buscam não só esconder o que foi a revolta de Stonewall, né? Uma revolta que se colocou fortemente contra a polícia. Recomendo, inclusive, nosso podcast também especial aqui sobre a revolta de Stonewall, mas também que querem mostrar que são inclusivas, né? Que são empresas amplas, democráticas e tal. Então, eu queria pedir para o Mati, em especial, desenvolver para a gente aqui também o que é isso de pink money, né? O pink washing, que algumas pessoas estão chamando. O que é esses nichos de mercado rosa que tentam aí aparecer como mais inclusiva? Então vamos lá, né, gente? O que é o pink money? Primeiro dizer o que pink money não é. E no bom pajubá, o aqué das bichas, né? Ou seja, o dinheiro das LGBT. Não é só isso, né? Não é só o dinheiro que as LGBT têm. Porque quando a gente fala de pink money, né? Esse conceito ele se refere ao mercado que se cria em torno da população LGBTQIA+, e o consumo desse grupo, com várias empresas que ou diretamente direcionam o seu mercado para esse público, e a gente vê isso bastante no Instagram, né? Cada vez mais lojas voltadas para o público LGBT, ou empresas que no mês do orgulho vêm tratar desse tema como forma de se mostrar inclusiva e mais democrática. Mas que a gente sabe que o interesse por trás é o lucro, né? Para você ter uma ideia, segundo dados, eu peguei aqui alguns dados antes do podcast para apresentar aqui. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, em 2020, o consumo associado ao pink money no Brasil movimentou 450 milhões de reais. Só a parada LGBT de São Paulo, em 2019, movimentou 408 milhões de reais.
Isso são cifras bem atrativas para qualquer empresa começar a falar de inclusão e diversidade. Mas aí, para a gente pensar, a maioria dessas empresas que falam e se dizem a favor das LGBTs, no mês do orgulho se utilizam do discurso da diversidade e inclusão. Mas que inclusão é essa, né? Em primeiro lugar, é a inclusão pelo consumo. Ou seja, se você é LGBT e não tem dinheiro para consumir aquela mercadoria ou serviço, a gente pode dizer que aquele orgulho não vale muito para você, né? Se você é uma LGBT pobre, da classe trabalhadora, que não tem dinheiro, né? Você já é excluído dessa inclusão. Para essas empresas, o orgulho só vale se você tem o aqué, no caso, né? E entre as empresas, vamos lá, entre as empresas que se dizem aliadas, a gente tem a Uber, que eu acho escandaloso, né? Todo mundo que tá pegando Uber nesse mês tá vendo a rota e os carros coloridos. Quando a gente tá falando de uma empresa responsável por um novo tipo de exploração do trabalho, por demanda, sem legislação e proteção nenhuma, sem nenhum direito trabalhista, que significa o trabalho uberizado. Outra empresa, o Carrefour, que diz também apoiar a contratação de pessoas LGBTs, mas assim, a gente sabe qual que é a situação de quem trabalha no mercado, né? Quem trabalha em mercado, supermercado, é ganhar salários muito baixos e com turnos extenuantes. O Burger King, que é outra, que lucra muito com a extrema precarização do trabalho de seus funcionários, mas se pinta de LGBT no mês do orgulho. Ou também a Natura, que se diz pró-LGBT, né, mas que lucra a partir da venda de seus cosméticos com trabalhadoras que recebem pequenas taxas pelas vendas sem nenhum contrato de trabalho formal e que são, em sua maioria, mulheres que tentam formas de complementação de renda. Eu acho que são muitos exemplos de pink money, né? E os Estados Unidos, em especial, eles vêm aprofundando essa estratégia, né? Em 2016, tem a organização LGBT dos Estados Unidos, a Human Rights Campaign, que ela entregou... Gente, olha que piada. Ela entregou ao proprietário da Amazon, Jeff Bezos, o Prêmio Nacional de Igualdade. Acho que igualdade deve ter outro significado por lá, né? Porque premiar por igualdade o homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 171 bilhões, é no mínimo curioso, não né? Dá, né? Não dá. Gente... Você tem que mudar o significado da palavra, né? Porque não dá. Nossa, acho que eles têm outro dicionário lá, deve ser isso, né? Mas assim, e lucrando, né, com base na superexploração do trabalho. A gente viu recentemente relatos de funcionários falando que tem que urinar em garrafinha porque não podem ir ao banheiro, enquanto o Jeff Bezos tá lá sobrevoando o espaço, né? E é a mesma Amazon que ela também promove uma operação para impedir que os trabalhadores possam se sindicalizar, né? Algo que a geração U vem se enfrentando, mas inclusive assim, tem denúncias de contratar espiões infiltrados para ir murchando as campanhas de sindicalização, né? Nossa. Então, assim, de prêmio de igualdade não cabe para o Jeff Bezos, com certeza, né? Enfim, isso são um conjunto de estratégias políticas e marketing dirigidas à promoção de empresas ou produtos apelando a si próprias como aliadas das LGBTs. Mas aliadas até acabar o mês de junho, até que você consuma os produtos, né? Fora isso, não tem solidariedade nenhuma. Inclusive, tem vários TikToks que usam essas empresas e tal, e é bem engraçado, gente. Assistam, né? Vai lá no TikTok, coloca mês do orgulho, junho, empresas no mês do orgulho. São vários e são bem engraçados. Mas, enfim, não são os nossos aliados. Essas empresas não são nossas aliadas. Elas apenas se utilizam de estratégias e de como a nossa luta se tornou tão inquestionável, né, para tentar lucrar com isso, esvaziando qualquer questionamento que a luta contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra o racismo possa ter contra as condições de trabalho e contra o capitalismo, né? Então esse é o mercado rosa, né? E ao mesmo tempo pensar que esse mercado rosa também é uma expressão da nossa luta, né? Que as empresas têm que tentar responder, mas é uma expressão invertida e que quer tirar qualquer conteúdo de classe que essa luta pode ter. Sim, com certeza, Mati. E eu acho que pra gente entender melhor essa cilada, né, que representa o Pink Money, que representa inclusive o feminismo também enquanto nicho de mercado, né, que é um tema que a gente veio desenvolvendo aqui quando a gente tá falando do feminismo liberal em especial, eu acho que é importante também retomar algumas definições do marxismo sobre exploração e opressão, que eu acho que ajuda a gente a entender qual é o problema mais profundamente do Pink Money, e eu acho que ajuda também a gente pensar por que a luta LGBTQIA+, e pelo direito ao aborto também tem que estar muito conectadas, né? O que mais profundamente, do ponto de vista da teoria marxista, conectam essas lutas? E aí eu queria ver se a Jojo pode desenvolver pra gente também esse aspecto. Com certeza, Flá. É sempre bom, né, a gente ir pra teoria marxista.
a exploração, né? Exploração é a dominação de uma pequena classe, que é a dominante, sobre a outra, roubando seu excedente de trabalho, que é chamado de mais-valia. Então, é a categoria que tem as suas raízes nos aspectos estruturais econômicos. Já a opressão, a gente pode definir como a relação de submissão de um grupo sobre outro por razões culturais, raciais ou sexuais. Então, aqui a categoria de opressão se refere ao uso das desigualdades para colocar desvantagem em determinado grupo social. E assim como Engels coloca, a opressão de gênero, bem como a exploração de classes, ela não é natural, mas sim um processo histórico, e é anterior ao próprio surgimento do capitalismo. Mas é exatamente nessa divisão da sociedade em classes que também se dá a origem da opressão à mulher. Ou seja, a opressão às mulheres não surgiu no capitalismo, mas foi neste modo de produção que adquiriu traços particulares, né? Portanto, a gente pode definir que o capitalismo converteu o patriarcado em um aliado indispensável para a exploração e a manutenção do status quo, que é a manutenção da situação de dominação estável, e se baseia na exploração e opressão de milhões de pessoas no mundo inteiro. O capitalismo introduziu as mulheres e as crianças em sua maquinaria de exploração. E essa, né, é uma definição de Engels. Então, há diversas gerações que marxistas vêm dizendo e organizando a relação entre a luta contra a exploração e as lutas contra as opressões, desde o fim do século XIX. Então, assim, vem enfrentando fortes preconceitos e lutas políticas, além de repressão. Tem uma frase de uma socialista norte-americana chamada Louise Neeland, que eu gosto muito, que diz assim: quem é socialista e não feminista carece de amplitude. Quem é feminista e não socialista carece de estratégia. E, bom, foram essas posições, né, como essa, que uma mensagem foi transmitida. A luta por uma sociedade socialista não pode ter sucesso sem participar da luta contra a opressão patriarcal. A luta contra a opressão patriarcal precisa de um horizonte socialista para chegar ao fim. Eu quero também citar um trecho de Jorge Remancha no artigo que eu gostei muito, que diz assim: do ponto de vista de uma real libertação de afetos, gênero e sexualidade, não é uma tarefa individual, mas coletiva, e voltada para as condições que restringem a possibilidade de um desenvolvimento livre. Essas ideias não são apenas faladas, elas são organizadas. Esse trecho ajuda a entender como a saída individual da burguesia não é capaz de oferecer um caminho para se enfrentar com o capitalismo e as opressões, porque, na verdade, as opressões do patriarcado são fundamentais para a manutenção do capitalismo. No momento de crise econômica, como a que a gente está hoje, não é por acaso que os discursos da extrema-direita, como o do Bolsonaro, levantem tão raivosamente a defesa da família tradicional de forma machista e LGBTQ-fóbica, mas contando com o senso comum que aproveita essa lógica de que o núcleo familiar seja o lugar para evitar a fome, a solidão, etc. O aumento da desigualdade salarial, a oferta de empregos mais precários e temporários e desemprego para as mulheres também servem como contenção e ameaça à sexualidade feminina. Ao mesmo tempo que os divórcios se tornam ainda mais seguros para as mulheres e para as pessoas LGBTQIA+, elas serem quem são somente dentro de casa ou perder a sua renda. Então, enquanto a sujeição, né, ao casamento e à família tradicional se torna ainda maior para conseguir sobreviver, né, e se torna ainda mais pesado assim, em tempos de crise. Um exemplo brutal assim, de como o capitalismo se beneficia com a opressão é a divisão de trabalho por gênero, que coloca a maioria das mulheres trabalhadoras para cuidar das tarefas domésticas, assim, que consome o tempo e sua força de trabalho sem nenhuma remuneração. Isso torna ainda maior a sua jornada de trabalho, fazendo com que as mulheres trabalhem até a exaustão e poupando também os custos dos capitalistas. Inclusive, são as mulheres que ocupam a maioria dos postos de trabalho terceirizados, né? Como, por exemplo, nas universidades. E outro exemplo também, falando em universidade, né? Aqui em Natal, o telemarketing, ele emprega, né, uma massa de jovens trabalhadores e principalmente LGBTQIA+, a maioria são universitários e, como a gente sabe, são trabalhos exaustivos, os salários também são mal remunerados, assim. Então, assim... Jojo. Oi. Inclusive pra gente pensar, né, como que com tanto trabalho, turnos tão extenuantes, precarização, enfim, né, como que a gente consegue desenvolver a nossa sexualidade, né, desenvolver nossa identidade, assim, é algo que é contraposto ao capitalismo, né, assim, a própria rotina de trabalho, de exploração impede que a gente consiga desenvolver isso também, né. Sim, isso é bem central mesmo, tipo, o capitalismo impede da gente conseguir desenvolver a nossa própria sexualidade e identidade, né. E, bom, claro.
Nesse caso aqui, a gente tá claro, né, pra gente como que para o lucro capitalista é necessário a repressão da sexualidade. Sim. Que garanta que as famílias cuidem dela, né, uma instituição familiar que assegure aos donos do mundo que tudo estará amarrado, né, e tudo bem amarrado e quase todo gratuito para gerar a classe trabalhadora que virá no futuro, né, que viverá no futuro. Mas, ao mesmo tempo, em que o capitalismo reforça e glorifica a família patriarcal, que já existia, né, torna a sua existência cada vez mais difícil pela precariedade, pelo machismo, a falta de emprego, né, livre e a jornada de trabalho extenuante. E, nesse sentido, há um grande debate, né, também sobre o futuro da instituição familiar. Andrea Datri, né, vai falar assim, abre aspas, os marxistas são frequentemente acusados de serem contra a família. Para dizer a verdade, é o próprio capitalismo que destrói as famílias proletárias com superexploração, desemprego, marginalização, fome, miséria e todas as consequências da decomposição social. O que propomos é que a família seja abolida como estrutura econômica privada, sobre a qual repousam as tarefas de reprodução da força de trabalho, dar lugar a relações livremente estabelecidas, sem coação econômica ou de qualquer espécie e baseadas no amor. Muito bom, né? Muito forte esse trecho. Muito lindo. Muito forte. E sim, as sexualidades, né, que saem dessa família patriarcal, que é lucrativa para os capitalistas, elas merecem repressão, né, para eles, para que sirva de alerta para os demais oprimidos. Mas, desde que a luta de classes e antipatriarcal entrou no jogo, os capitalistas também tiveram que reconhecer os direitos, né, e conquistas que foram arrancadas por meio da luta, né, e combinaram isso com uma nova tentativa de cooptar e desviar as lideranças do movimento de mulheres e LGBTQIA+, para as posições compatíveis com a exploração capitalista, né? Isso como o Mati já falou aqui. E então, isso mostra, né, que a luta pelos direitos e conquistas legais são fundamentais, mas sem vincular elas à luta pela efetivação dos direitos da vida real, acaba se tornando uma ilusão, porque para isso é necessário também derrubar o conjunto sistema capitalista que usa a opressão sexual para continuar disciplinando sua força de trabalho, né? Sim, exatamente. Nossa, muito, muito bom isso tudo que você desenvolveu, Jojo, a luz da teoria marxista. Acho que dá pra gente conectar bastante, né? Por que lutar, então, contra essa repressão sexual, ligando também com a luta contra a exploração capitalista de conjunto. E vocês falando isso, tanto o Mati colocando mais sobre o que significa o pink money, né? Quanto você desenvolvendo mais essa relação entre opressão e exploração, e vocês mostrando como as empresas e os burgueses, os políticos burgueses não são nossos aliados, me fez lembrar um pouco de um exemplo da Disney, que recentemente lançou o filme de animação, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas lançou o filme de animação Lightyear, que contém a cena de um beijo gay. 14 países que já baniram a estreia do filme, né? Nossa, gente. Nossa, é bizarro. Absurdo. E o que foi comemorado, óbvio, pelo Eduardo Bolsonaro, que a gente tem que rechaçar brutalmente, né? Que é um chorume aí da extrema-direita. Mas também ver, eu acho que é importante a gente, né, obviamente, rechaçar isso brutalmente, mas ver que também a Disney faz isso, como vocês bem desenvolveram aqui, para se localizar aí no público progressista, né? No público das mulheres, LGBTs e tudo mais, e não que tá preocupada com a luta contra a LGBTfobia. E aí eu acho que eu tô falando desse exemplo que me fez lembrar, porque o melhor exemplo é que na mesma Disney, os trabalhadores organizaram paralisações e greve em resposta à forma como a empresa se posicionou frente ao projeto Don't Say Gay, que é um projeto que proíbe a discussão sobre questões de gênero em escolas da Flórida, nos Estados Unidos. E a empresa fez uma doação de $5 milhões para a campanha de políticos que apoiam a lei. Então, assim, uma hipocrisia sem tamanho, né? Não tem vergonha na cara, assim, um nível absurdo. Que mostra justamente como trata, né, a questão LGBT aí bastante como nicho de mercado. E que eu acho que é interessante ver como isso foi enfrentado pelos trabalhadores, né? Inclusive que ligavam essa demanda também contra a empresa e esse projeto, também as suas demandas de trabalho. Acho que é um processo muito interessante mesmo para a gente ver o papel dos trabalhadores. E aí, pensando nisso, eu queria que a gente fosse concluindo aqui o podcast pensando justamente nisso. Qual que tem que ser a nossa estratégia, o nosso programa para se colocar contra a LGBTfobia, para se colocar aí pelo direito ao aborto, né? E qual é o papel da classe trabalhadora nesse sentido, né? Da relação entre esses setores oprimidos e a classe trabalhadora. Aí queria pedir pro Mati se você pode colocar essa visão pra gente, Mati. Olha, Flávia, eu acho que um exemplo dessa estratégia já é bastante essa greve organizada pelos trabalhadores da Disney, né? Que acho que é bem potente para mostrar mesmo
como estão ligadas as demandas, né? Enfim, e se o Pink Money ele tá longe de ser uma libertação e sim uma maior prisão pela via do mercado, né, pela via do consumo, e uma tentativa de desvio da nossa luta, qual estratégia então a gente tem que levar à frente para completa libertação sexual e de gênero, né? Eu acho que tudo isso que a gente já discutiu, que a Jojo pegou, né, a relação entre a opressão e a exploração, acho que em primeiro lugar, pensar uma estratégia para completa libertação sexual de gênero passa pelo fim do capitalismo, né, como um sistema que se utiliza das opressões para manter a exploração. E nesse sentido, eu queria pegar algumas riquíssimas experiências de aliança entre a luta LGBT e as lutas da classe trabalhadora para a gente pensar os dias de hoje, né? Na década de 80, na Inglaterra, em meio à profunda greve dos mineiros contra a Thatcher, que marca o início do neoliberalismo, existia um grupo chamado Gays and Lesbians Support the Miners. Gays e lésbicas apoiam os mineiros, né? Eles eram um grupo que, em meio à própria opressão que sofriam, resolveram apoiar ativamente aquela greve para que ela fosse vitoriosa. Imaginem, gente, na década de 80, além de você ser abertamente LGBT, se colocar a favor de uma massiva greve operária, né? Acho que é de fazer a burguesia estremecer, né? Imagina, gente, o potencial que isso teria caso ali também entrasse o movimento de mulheres, o movimento negro, de imigrantes, em torno de um processo de luta de classe, né? E que depois, de forma linda, assim, inclusive tem um filme para quem quiser assistir, depois de forma linda, esses mesmos mineiros que estavam em greve, eles compuseram a parada LGBT da Inglaterra, apoiando as LGBTs ativamente ali, né? E diferente do que dizem as empresas capitalistas que têm interesse em apoiar os LGBTs pelo seu próprio lucro, os mineiros estavam lá porque eles receberam o apoio das LGBTs e esse apoio mostrou que, apesar das enormes diferenças entre aquele operário padrão, que muitas vezes é visto como bruto, né? E um detalhe aqui, porque quem embrutece o trabalhador é o trabalho no capitalismo, né? Ponto. Mas apesar dessa diferença que parece ter, né, entre esse operário padrão e as LGBTs, povo animado, eles estavam na mesma trincheira contra os ajustes neoliberais da Thatcher. E hoje também, na Inglaterra, está ocorrendo uma das maiores greves ferroviárias desde essa greve de mineiros, né, que está parando o país por melhores condições de trabalho, contra a inflação, enfim, os preços do transporte, né, gasolina, enfim, que é uma crise no mundo inteiro, né. Hoje surge também, né, nos Estados Unidos todo um movimento de sindicalização que já comentamos aqui, né, que está fortemente ligado às demandas das mulheres, negros, LGBTs, e foram os mesmos jovens que ajudaram a protagonizar o Black Lives Matter contra o racismo e a violência policial, chegando a exigir, inclusive, a retirada da polícia de seus sindicatos. Olha que forte, gente. Detalhe, que na parada de Nova York, a polícia local tem um bloco só deles para se dizerem a favor dos LGBTs. O que é uma contradição, né? Que, como bem a Flávia relembrou no começo do nosso podcast aqui, foi a repressão da polícia que iniciou todo o movimento que a gente conhece hoje como Stonewall, né? E essa geração, ela traz inúmeros exemplos pra gente pensar a luta contra a opressão e a exploração. O primeiro exemplo que eu queria pegar aqui é que a gente precisa retomar os nossos sindicatos, né? Contra as burocracias que estão encasteladas por benefícios materiais, que desligam a luta por melhorias econômicas, a luta contra as opressões. Que forte seria se os nossos sindicatos buscassem unificar cada luta no local de trabalho com as lutas pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, transformasse cada situação de homofobia, racismo e machismo no trabalho em uma luta também contra as empresas que se utilizam das opressões para lucrar mais. Sim. Ou seja, eu acho que isso tudo, né, leva a gente a pensar uma perspectiva muito mais ampla, que não separe a luta econômica da luta política e também lute contra a separação que o capitalismo tenta fazer com as opressões, né, utilizando elas para dividir a nossa classe. É preciso dizer que a LGBTfobia também faz parte da ideologia burguesa. E sim, trabalhadores podem reproduzi-la, né, e temos que combater quando aparece no nosso local de trabalho, mas para acabar com a LGBTfobia, é preciso acabar com o capitalismo. E isso o Pink Money não vai fazer, porque ele só consegue dar uma solução individual e vazia, tentando dizer que nos inclui pela via do consumo, né? É preciso acabar com a exploração que se utiliza das opressões para lucrar mais. E esse futuro que a gente está falando aqui, que a gente luta, é uma perspectiva de uma sociedade comunista, porque também somos nós, gays, lésbicas, bis, trans,
parte da classe trabalhadora, a única classe produtora no capitalismo, a que tudo produz e que sem ela não há nada no mundo, não há nenhuma criação de riqueza. E nesse sentido a gente não quer só acabar com a LGBTfobia, né? Isso é o mínimo. Mas também ter uma plena libertação sexual afetiva, uma livre construção da identidade de gênero e que não é uma saída individual, né? Como a Jojo pegou. E como tenta fazer parecer o capitalismo, né? De que é uma saída individual, como faz também o Pink Money. Mas é uma saída coletiva de toda a sociedade organizada para esse fim. Sim, gente, eu achei muito forte todos os exemplos que vocês colocaram aqui. Mostrar que a luta pelo orgulho LGBTQIA+, e pelo direito ao aborto é uma luta que está colocada na ordem do dia, né? E que deve estar unificada com a luta contra o racismo e contra o capitalismo. Né? A nossa aliança é com esses setores. Porque não existe aliança com os setores da direita, não existe conciliação de classes capaz de enfrentar a LGBTfobia, o machismo, o racismo, a exploração capitalista e lutar, né, por essa libertação sexual que vocês colocaram aqui tão profundamente. E justamente a potência dessa unificação tem que ser colocada em jogo aí contra os ataques, né, que a gente está vendo dos Estados Unidos ao Brasil e para enfrentar, de fato, todos os planos capitalistas. E também para fortalecer uma saída da independência de classe, que enfrente a extrema-direita com a unidade dos setores oprimidos e da classe trabalhadora, e sem conciliação com a direita. Queria dizer aqui que nós do MRT, a gente está apresentando pré-candidaturas nessas eleições aí de 2022, né? Que a gente também vai tratar aqui mais profundamente, depois mais pra frente, né? A gente está apresentando pré-candidaturas com o Marcelo Pablito e a Maíra Machado, que é a nossa podcaster aqui no estado de São Paulo, com a Carolina Cacau no Rio de Janeiro, com a Flávia Vale em Minas Gerais e a Velara Miller no Rio Grande do Sul. Eu queria já convidar todo mundo para acompanhar os nossos lançamentos e os nossos materiais aí no Esquerda Diário. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, acho que foi um episódio muito especial. Agradecer o Mate, que trouxe pra gente muitas reflexões. Valeu, Mate. Obrigado, gente, pelo convite. Adorei também. E agradecer também a Jojo, que acho que ajudou muito aqui, trazendo todas essas reflexões pra gente. Eu que agradeço, Flá. E eu queria agradecer também a nossa equipe, com a Rafa Lafraia, o Tiagão, e dizer que, como sempre, as indicações bibliográficas para esse episódio vai estar no Esquerda Diário, e chamar todos vocês a mandar mensagens, sugestões, dicas, perguntas para o nosso podcast. Valeu, pessoal, e até a próxima. Nossa luta particular é pela autodeterminação sexual, pela abolição dos papéis e estereótipos sexuais e pelo direito humano a usar o nosso próprio corpo sem interferência das instituições sociais e legais do Estado. Muitos de nós temos entendido que nossa luta não pode ter êxito sem uma mudança fundamental na sociedade que coloque a fonte do poder, os meios de produção, nas mãos das pessoas que no presente não têm nada. Aqueles que estão agora no poder se oporão a essa transformação como a repressão violenta que de fato está em marcha. Nem todos nossos irmãos e irmãs na liberação gay compartilham esse ponto de vista, ou sentem que as soluções pessoais podem funcionar. Se tornará evidente, diante da transformação das condições objetivas, que nossa libertação está inextricavelmente ligada à libertação de todos os oprimidos. De trabalho de 1970, no Grupo de Liberação Gay de Chicago. É isso, pessoal. Curta e compartilhe.